A gente vai trazer um VT para vocês também falando da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Essa semana também teve um evento da Conab e a gente acompanhou, então você fica aí com a continuidade do nosso programa. Em uma cerimônia solene no Senado, o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto, anunciou que a expectativa é de que os estoques de arroz sejam restabelecidos até o mês de maio. Essa medida surge em resposta ao crescimento da produção do grão, que tem mostrado resultados significativos. Nós estamos prevendo uma safra histórica de 332,9 milhões de toneladas. Para se terem uma ideia da magnitude desses números, representa 11,9% a mais, comparando a safra deste ano com o que foi a safra do ano passado. Ou então, 35,42 milhões de toneladas a mais, em comparação à safra desse ano com a safra passada. Neste momento, em que a Conab apresenta o 8º levantamento de previsão de safra, nós temos condições de afirmar: esta será a safra histórica do nosso país. O evento contou com a presença de diversas autoridades, servidores e representantes do setor agrícola, marcando os 35 anos de atuação da Conab, que responde ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. A entidade que desempenha um papel importante na gestão dos estoques públicos e na realização de leilões de produtos agrícolas, além de monitorar as safras ao longo do ano. De acordo com dados da companhia, a safra de arroz deste ano apresentou um aumento expressivo de 14,7% em comparação ao ano anterior. Na safra 2023-24, foram produzidas 10,5 milhões de toneladas. E para a safra 24-25, esse número saltou para mais de 12 milhões de toneladas. A Conab enfrentou desafios em 2024, quando se viu no centro de uma polêmica envolvendo um leilão destinado à compra de arroz importado. A iniciativa tinha como objetivo conter a elevação dos preços do cereal, exacerbada devido às enchentes no Rio Grande do Sul, que é o principal estado produtor. Contudo, o processo foi suspenso por causa de suspeitas de irregularidades. A companhia atribui aumento na produção do arroz às linhas de créditos oferecidas em parceria com o governo, que visam a compra direta do grão cultivado por agricultores familiares. Até o momento foram negociados mais de 162 milhões de reais em contratos de opção de venda de arroz, totalizando mais de 91 mil toneladas do cereal. A partir de abril, os agricultores já puderam comercializar o produto negociado em contrato com a Conab, antecipando a compra do arroz adquirido através dos contratos de opção de venda, autorizando vendas no final do mês de abril com pagamento 20% superior ao valor mínimo estabelecido. O presidente da Conab ressaltou que a entidade aumentou a capacidade de armazenamento em mais de 40%, resultado de investimentos realizados em parceria com a Itaipu Nacional e o BNDES, com o objetivo de garantir um futuro mais assertivo para a produção de arroz no Brasil. Praticamente toda a colheita da soja está feita, em que pese a quebra da safra no Rio Grande do Sul, em função da escassez da chuva e daquelas ondas de calor extremo, diminuiu a produção gaúcha, mas essa produção da soja vem sendo compensado na região do Centro-Oeste, que é a grande região produtora, especialmente Mato Grosso do Sul, Goiás. Sem dúvida nenhuma, é uma excelente safra de soja para o nosso país. Edgar também explicou que com a volta do Plano Safra da agricultura familiar, quem tiver interesse em produzir alimentos para o mercado interno, como arroz, feijão, frutas e hortaliças, conta com juros menores ao ano. Se a produção for ambientalmente correta, os juros caem para 2% ao ano. Nós aumentamos a área de arroz em 6,9% depois de 13 anos de queda da lavoura com arroz, depois da queda da lavoura do feijão. O agricultor brasileiro, especialmente a agricultura familiar, sentiu novamente a vantagem, o bom negócio que é produzir para o nosso mercado interno.
Nós vamos continuar falando de milho agora aqui do estúdio em São Paulo. Isso porque a expectativa de uma safra melhor ajudou a aumentar a projeção para a produção agrícola brasileira total de 2025. Os dados do levantamento sistemático da produção agrícola de abril, divulgado pelo IBGE, mostram uma produção total estimada em 126,9 milhões de toneladas. Crescimento de 9,9% em relação à temporada 2023-2024. O Ações e Cotações te explica como isso vai impactar o mercado e as negociações. Ações e Cotações. Para conversar conosco sobre esse assunto, eu convido o Cristiano Erhardt, que é corretor de milho e recém-empossado presidente da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Bem-vindo, muito obrigada pela sua participação. Conversar sobre milho é um universo, né? Então a gente vai tentar fazer algumas perguntas mais específicas para você aqui. Eu gostaria de começar, inclusive, considerando essa projeção. A gente está falando de um aumento aí de quase 10%. Queria entender como que esse volume adicional impactará os preços, né? Se a gente já está falando aí de um impacto para o milho negociado no curto, no médio prazo. Bem-vindo, obrigada pela participação. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Essa questão do milho, né? Ele já vem sendo impactado os preços há mais ou menos uns 20 dias. A gente estava com uma dúvida referente à questão da área que será plantada no Brasil. Devido às questões climáticas, como a seca, estava trazendo uma dificuldade para conseguir definir a área plantada, né? Então, após a definição dessa área plantada, principalmente para a safrinha, os preços começaram a ser impactados, principalmente na Bolsa, né? Onde tínhamos preços para vencimento julho na faixa já de R$ 75. Agora, nos últimos dias, esses preços caíram R$ 12, chegando hoje a um patamar de R$ 60. Então, toda essa grande produção de milho já está impactando já os preços, né, de forma bem expressivas. Além também, né, claro, das cotações internacionais, com os Estados Unidos bem avançado no plantio, pressionando bastante os preços na Bolsa de Chicago. A gente ouviu agora no comecinho do programa, falamos ali em relação ao Congresso da Abramilho, e eu queria, claro, a gente já vem falando dessa questão de preços, mas uma das coisas que foi falado muito no Congresso, eu queria saber se é da avaliação de vocês, está dentro do radar de vocês, é essa questão relacionando as exportações, porque à medida que a gente olha ali preços caindo, a gente tem uma negociação que talvez seja mais favorável olhar para o mercado interno ou produtores olhando ali mais para exportação. Como que vocês estão acompanhando isso na BBM? Quais que são, inclusive, os impactos dentro da BBM quando a gente olha para essa dúvida mercado interno e externo? A grande questão, né, do mercado internacional hoje é que os preços internacionalmente também estão baixos, né, devido a essa grande produção de expectativa lá dos Estados Unidos e um arrefecimento da demanda. Todas essas questões de briga comercial entre os Estados Unidos e China têm derrubado um pouco a demanda chinesa, né, e acaba pressionando o milho no mundo inteiro. Com uma grande produção dos Estados Unidos para o Brasil, fica mais difícil essa competitividade internacional, pois a produção deles é muito elevada, né? Outra questão que impacta fortemente os preços do milho é a questão do petróleo. Ele também vem caindo fortemente após os anúncios do Trump, né? E como os Estados Unidos têm essa utilização do milho para o etanol, isso aí acaba forçando também os preços para baixo. Aqui no Brasil, ano passado, a gente teve até um início de pressão baixistas nos preços do milho, que foram segurados, na verdade, pelas indústrias de etanol do Mato Grosso, porque as exportações não conseguiram chegar ao patamar, né, que estava sendo a expectativa. Tudo isso impacta fortemente o milho, né? Mas eu vejo que o milho, ele hoje no Brasil está tendo uma demanda muito forte, tanto para as empresas avícolas, que estão exportando bem frango, como para as empresas de venda de suínos. E também a questão do consumo de etanol, que nas últimas semanas a gente até viu o pessoal falando em um dobro de consumo de milho para etanol aqui no Brasil. Hoje o consumo fica na faixa de 20 milhões de toneladas, acreditamos aí que possa passar para 40 milhões nos próximos anos.
Então eu vou aproveitar esse gancho de etanol de milho, porque a gente também viu isso ali com o Glauber Silveira, que é o diretor executivo da Abramilho, e fala-se um pouco de talvez esse freio na indústria do etanol, no sentido de preços um pouco mais baixos, podem congelar um pouquinho investimentos das usinas, né? Você falou de Mato Grosso, mas a gente vê uma expansão das usinas de etanol de milho em várias regiões do Brasil, né? Vocês também, dentro da BBM, enxergam esse possível congelamento, ou pelo menos perder um pouco a velocidade desses investimentos? Como que isso, inclusive, também impacta os negócios acompanhados pela BBM? Com certeza, isso impacta bastante, né, os planos de expansão da produção de etanol aqui no Brasil, mas eu vejo que como a gente tem uma produção tão elevada, né, vai acabar tendo essa necessidade para a utilização desse milho nas empresas de etanol. A gente está com uma perspectiva, que foi até comentada pela Conab ontem, de 100 milhões de toneladas para a safrinha. Se calcularmos, né, o consumo aí na faixa de 55 milhões e mais para a ração e mais uns 20 milhões para etanol, ainda tem uma sobra de 30 milhões de toneladas. Então, todo esse excedente acaba pressionando. E a gente não conseguindo exportar, acaba pressionando o mercado interno, né? Mas eu vejo, né, que a exportação de frango, de suínos, acaba até ajudando o nosso país a exportar um produto já com valor agregado maior, não precisando tanto dessa dependência da exportação do milho em si, que seria, né, um valor agregado menor, né? Seria um produto básico, né? Então, a gente vê que isso aí é bem impactante, né? E acredito que os produtores que tiverem condições, sendo capitalizados, que esperem um pouco para a comercialização após a safrinha, porque o volume que vai vir na safrinha vai ser muito grande e acredito pressionar bem os preços, né? Principalmente, né, na questão do etanol, por causa dessa queda brusca do bushel, né? Viemos de $80 o bushel para uma faixa de 60 hoje em dia, né? Então, tudo isso acaba impactando muito forte as empresas de etanol e reduzindo, assim, consequentemente, o preço do milho. Certamente é algo para se acompanhar aí dia a dia, né? Mas antes de terminar, Cristiano, eu queria falar um pouquinho sobre a sua posse, né? Enquanto presidente da BBM, super recente. Então, eu queria que você falasse também, por gentileza, um pouquinho quais que são as suas prioridades, né? Num novo mandato, o que vocês estão olhando de prioridade? Se eu não me engano, a gente está falando aí de 2025 a 2027, pelo menos, certo? Perfeito, isso. Nós aqui na Bolsa, nessa nova gestão, a gente está querendo buscar bastante a trazer os negócios para dentro da Bolsa. A gente vê hoje o mercado de commodities agrícolas, negociações ainda um pouco desenvolvido no nosso país, em detrimento dos outros países, como os Estados Unidos, que tem uma comercialização muito mais digitalizada. Hoje as comercializações são muito mais por telefone. Nós queremos buscar, assim como a gente tem já um exemplo muito bom do mercado de algodão, onde praticamente 60% e 70% dos negócios de algodão são registrados na Bolsa, né? A gente gostaria de estar trazendo isso para outras culturas, como o milho e como a soja. Qual é a grande vantagem? A grande vantagem seria a nossa Câmara Arbitral. Principalmente hoje, num momento bem difícil da economia, a gente vê essas brigas, né, que acabam ocorrendo, tanto de qualidade como de preço, em todas as culturas, como trigo, milho, até o arroz aqui no Rio Grande do Sul. Então, as operações realizadas via Bolsa, elas têm a segurança da Câmara Arbitral, onde tu pode estar resolvendo essa situação sem precisar ir para uma esfera judicial, tornando o processo muito mais rápido e menos custoso, né? Tanto para o produtor como para os compradores e traders, né? Perfeito. E vocês têm uma atuação também olhando muito para CPRs, né? De alguma forma, como que vocês estão olhando essa movimentação? Dentro da BBM também é uma prioridade para vocês incentivarem esse tipo de cédula? Com certeza. Acredito que a CPR, né, é o financiamento agrícola que já é realidade, né, mas que acredito que vai ganhar muito espaço com o passar do tempo, pois é uma modalidade onde o próprio produtor consegue se financiar com a produção dele, né? Onde ele vai estar emitindo uma CPR para, no futuro próximo, estar entregando o seu produto, né? Nós temos diversas ideias dentro da Bolsa, né? Uma das ideias que a gente gostaria de desenvolver seria a parte de comercialização dessas CPRs, né? A gente sabe que é um mercado mais para o futuro, mas acredito que possa ser aí uma ferramenta para dentro do mercado do agronegócio para a gente conseguir trazer mais liquidez ao mercado e, consequentemente, ajudar o produtor aí no financiamento de suas lavouras, pois os custos estão bem altos.
É isso, com certeza. Há muito que se acompanhar. A gente espera você em outras participações aqui. Muito obrigado, Cristiano, pela sua participação. Inclusive falando de outras commodities no futuro. Então, você é muito bem-vindo para voltar aqui outras vezes. Com certeza. Agradeço o convite. Estamos à disposição aí para comentar. Operamos com trigo, milho, soja, arroz. Estamos sempre à disposição. É isso. Muito obrigada.